Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Última aula do capítulo 2, Estática dos fluidos. Barômetro. É o aparelho que permite determinar a pressão atmosférica local, que é também denominada de pressão barométrica. Esquematicamente teríamos uma proveta de altura na ordem de 1 metro, um recipiente com mercúrio pelo fato de ser bastante denso, um reservatório vazio e um funil. À medida que colocamos o mercúrio na proveta, vamos expulsando o ar. Quando esta estiver completamente cheia, podemos garantir que não existe a presença do ar na mesma. Colocamos o mercúrio no recipiente, emborcamos a proveta no mesmo. Vamos adquirir uma posição de equilíbrio e lemos a carga de pressão, ou seja, o H, na mesma. Ora, a pressão atmosférica local será igual ao peso específico do mercúrio vezes a carga de pressão lida na proveta. Vamos visualizar isso de forma animada. Estando ao nível do mar, a 15 graus Celsius, lemos a pressão atmosférica na ordem de 76 centímetros de mercúrio. O barômetro trabalha na escala absoluta. Escala absoluta, que é aquela que adota como zero o vácuo absoluto. Portanto, nessa escala, só temos pressões positivas. Teoricamente, poderíamos ter a pressão igual a zero, que corresponderia ao vácuo absoluto, ou seja, a ausência total de matéria. Diagrama comparativo entre escalas de pressão. Traçamos um plano horizontal que vai representar o zero da escala absoluta, ou seja, o vácuo absoluto. Não temos nada abaixo deste plano. Portanto, nessa escala só temos pressões absolutas positivas. Teoricamente, poderia ser zero. Para diferenciar as escalas, sempre que trabalharmos na escala absoluta, vamos usar o símbolo ABS. Através de um barômetro, lemos a carga de pressão do mercúrio e registramos a pressão atmosférica local, que seria o produto do peso específico do mercúrio pela carga de pressão lida. Marcamos a pressão atmosférica local. Traçamos um plano horizontal por este ponto, ou seja, todos os pontos desse plano estarão submetidos à pressão atmosférica. Ou seja, aqui teremos o zero da escala efetiva. Nessa escala, podemos ter pressões positivas, que seriam pressões maiores que a pressão atmosférica. Poderíamos ter pressões negativas, que seriam menores que a pressão atmosférica, desde que maiores do que o vácuo absoluto. E poderíamos ter pressões nulas, que corresponderia à pressão atmosférica. A pressão absoluta de um ponto seria essa cota aqui. Portanto, a relação entre a pressão absoluta, PABS, e a pressão efetiva será sempre pressão absoluta, será a pressão efetiva mais a pressão atmosférica local. Vamos propor o exercício 52. O dispositivo mostrado na figura abaixo mede o diferencial de pressão entre os pontos A e B de uma tubulação onde escoa a água. Dados: densidade da água 1000 kg por metro cúbico, densidade do ar 1,2 kg por metro cúbico, aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Com base nos dados apresentados na figura, pede-se: 1. Determinar o diferencial de pressão entre os pontos A e B em Pascal. 2. Calcular a pressão absoluta no interior da camada de ar, sendo a leitura do manômetro de Bourdon, pressão manométrica, igual a 10 a quarta Pascal, e a pressão atmosférica local, igual a 10 a quinta Pascal.
Bom, pelas equações manométricas nós temos, vamos traçar aqui, vamos pegar o ponto 1 como sendo a nossa referência. Qual a pressão que atua no ponto 1? É a pressão do ar. Vamos descer, então somamos uma coluna Y de água. Então, como descemos, somamos, mais gama da água vezes Y. Chegamos em A, então igualamos com a pressão PA. Portanto, a pressão do ar seria a pressão em A menos gama da água, ou seja, peso específico da água, vezes o Y. Uma equação 1. Vamos considerar o ponto 2. Qual é a pressão que age no ponto 2? Também é a pressão do ar. Vamos pegar agora uma coluna que vai ser representada por H mais Y. Portanto, como descemos, nós vamos somar 0,1 vezes o gama da água, mais o gama da água vezes Y. Chegamos em B. Igualamos com a pressão em B, que seria a equação 2. Da equação 1 em 2, substituímos a pressão do ar pela pressão PA menos o gama da água vezes Y. Está aqui. Ora, gama da água vezes Y some. Então, nós vamos ter que 0,1 vezes o gama da água, que foi dado em função da sua massa específica, ou seja, pegamos a massa específica e multiplicamos por 9,8, seria a pressão PB menos PA, já que eu passei o PA para o segundo membro. Portanto, PB menos PA seria 0,1 vezes 1000 vezes 9,8, ou seja, 980 newton por metro quadrado. Resposta 1. Vamos agora responder o item 2. Para isso, vamos lembrar da pressão manométrica. A pressão manométrica é sempre a pressão interna menos a pressão externa. Se essa pressão externa for a pressão atmosférica, lemos a pressão interna. Como a pressão manométrica é pressão efetiva, lemos a pressão interna na escala efetiva. No nosso caso, a pressão que entra é a pressão do ar e a pressão externa é a pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica é zero, trabalhamos na escala efetiva, a pressão do ar é 10 a quarta pascal, na escala efetiva. A partir daí, basta lembrar que a pressão do ar absoluta seria a pressão do ar mais a pressão atmosférica local. Portanto, a pressão do ar absoluta seria 10 a quarta mais 10 a quinta, ou seja, 110.000 pascal. A pressão manométrica é diferente da pressão barométrica, é isso que deve ficar bastante claro. E vamos lembrar da imagem a seguir para reforçar esse conceito. Pressão manométrica, calibragem do pneu, pressão barométrica lida no barômetro, ou seja, a pressão atmosférica local. Exercício 54. A instalação representada abaixo tem uma bomba centrífuga de 1,5 cavalos vapor e se encontra em um local onde a pressão barométrica é igual a 698 milímetros de mercúrio. Neste caso, ela irá funcionar? Justifique. Importante observar que quem faz a água chegar na bomba é a pressão atmosférica, ou seja, a bomba vai criar uma pressão menor que a atmosfera e a atmosfera vai empurrar. Resta saber se a pressão atmosférica local tem condições de empurrar, ou seja, de levar a água a 10 metros. Para tal, ela teria que ter uma depressão, uma pressão negativa de no mínimo menos 10 metros de coluna de água. Sabemos que 760 milímetros de mercúrio corresponde a 10,33 metros de coluna de água. 698 vai corresponder a X, uma regrinha de 3. Então, pegamos 698, multiplicamos por 10,33 e dividimos por 760. Isso vai nos dar uma pressão correspondente a 698 milímetros de mercúrio de 9,49 metros de coluna de água. Se a gente levar isso em consideração no diagrama comparativo de escala, então nós teremos o zero absoluto, 9,44 metros, e o zero efetivo. A menor depressão possível, nesse caso, que se corresponderia ao vácuo absoluto, seria menos 0,49 metros de coluna de água. Portanto, o máximo que conseguiríamos teoricamente elevar a água seria 9,49. Portanto, a água não chegaria na bomba. O menos 10 metros estaria abaixo do vácuo absoluto. Isso é impossível. Portanto, isso não irá funcionar. Teoricamente, o máximo que a bomba conseguiria succionar seria 9,49 metros. Exercício 55. Na figura, a superfície da água está em A, pois nesse nível a pressão absoluta do ar é
104 kPa. Nesta condição, a leitura L é 68 centímetros, a leitura do manômetro é 0,8 metros de coluna d'água e a cota Z 25 centímetros. Ao retirar a rolha, a superfície da água passa para o nível B. Sendo o peso específico da água 9.800 Newton por metro cúbico, a massa específica do mercúrio de 13.600 quilos por metro cúbico e o diâmetro do reservatório, D maiúsculo, 13 centímetros, pede-se. Item A. Qual o peso específico do fluido barométrico? Item B. Qual a leitura barométrica local em milímetros de mercúrio? Item C. Se na condição da figura, com rolha, temos um H de 65 centímetros, qual será a nova cota H quando se retirar a rolha? Item D. Qual o valor do diâmetro? Dzinho. Resolução desse exercício pode ser vista no YouTube, no meu canal, Alemão McFlu Resolve, nesse endereço. Basta copiá-lo e vocês verão a solução do mesmo passo a passo. Vamos ver agora o item 2.10, a lei de Pascal. Ela é oriunda de 1620. A pressão em torno de um ponto fluido contínuo e compressivo em repouso é igual em todas as direções. E ao aplicar-se uma pressão em um de seus pontos, essa será transmitida integralmente a todos os demais pontos. Importante aqui, o fluido hidráulico não está sujeito a quebras, tais como as peças mecânicas. Basta lembrar, né? Eu aplico uma força numa barra, essa é transmitida na direção que a mesma foi aplicada. Se eu quiser mudar essa direção, eu teria que criar uma caixa de engrenagens. E ora, uma caixa de engrenagem pode acabar sofrendo fraturas. O fluido já não. Ao aplicar uma força normal em um êmbolo, este origina para o fluido uma pressão e essa se transmite igualmente em todas as direções. E um detalhe, o fluido não quebra. Um exemplo de aplicação, o freio hidráulico. Aqui nós vamos ampliar a força aplicada e conseguimos parar o nosso veículo. Um exemplo de aplicação pode ser dado pelo exercício 60 da referência bibliográfica básica. Para suspender um carro de 1.500 kg, usa-se um elevador hidráulico que é mostrado na figura. Os cilindros são dotados de pistões que podem se mover dentro deles. O pistão maior tem uma área A2 igual a 5 vezes 10 a terceira centímetros quadrados. E o menor, a área A1, tem uma área de 0,010 metros quadrados. Qual deve ser a força aplicada ao pistão? Qual deve ser a força aplicada ao pistão, no caso F2, para equilibrar o carro que tem uma massa de 1.500 quilos? Visualizando o exemplo de aplicação. Olha, está aqui o elevador hidráulico e aqui elevando um caminhão. Seria o nosso exemplo aqui. Exercício 64, e esse caiu já em prova, hein? Tanto no Mário Chamber quanto na FEI, na P1. Na figura mostrada ao lado, a constante do gás é 300 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin. Os diversos fluidos estão em equilíbrio térmico a 27 graus Celsius. E nesta condição, a massa específica do gás é de 2 kg por metro cúbico. Pede-se determinar, item A, a leitura do manômetro metálico em quilopascal. Item B, a cota Z em milímetros. Item C, a cota H em milímetros. Dados, leitura barométrica igual a 690 milímetros de mercúrio. Peso específico da água igual a 9.800 Newton por metro cúbico. E peso específico do mercúrio igual a 136.000 Newton por metro cúbico. Moçada, vamos aprender fazendo. Caso tenham dúvida, caso queiram acompanhar a solução passo a passo desse exercício, basta copiar esse endereço e vocês assistirão o vídeo da solução desse exercício. Solução essa também apresentada no meu canal Alemão McFlu Resolve. Mais um, também caiu em prova. Exercício 65. Uma cúpula de aço inicialmente está aberta à pressão atmosférica. Cúpula aberta à pressão atmosférica de 753 milímetros de mercúrio nas margens de um lago,
onde a temperatura ambiente é de 22 graus Celsius. Depois de fechada, fechei a cúpula, é submersa a profundidade de 8 metros. No interior da cúpula há um barômetro e em sua superfície um manômetro metálico. Barômetro e um manômetro metálico. Posto isso, determinar a leitura do barômetro no interior da cúpula e a leitura do manômetro metálico na situação final. São dados: peso específico do mercúrio, 136 mil Newton por metro cúbico, peso específico da água, 9.800 Newton por metro cúbico. Novamente, é o aprender fazendo, e vocês podem visualizar a solução passo a passo desse exercício também no meu canal Alemão McFlu Resolve. Basta copiar esse endereço aqui e ter acesso ao vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato através do e-mail raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Se esse material lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira, você vai estar me ajudando a dar continuidade a esse projeto. Além disto, caso você queira ter acesso à bibliografia básica, e de forma gratuita, tá? Basta acessar a página www.escoladavida.eng.br/ft/chamada de ft.htm. E aí é só clicar na referência bibliográfica básica. Esse material está à disposição de cada um de vocês. Bons estudos. Livro do professor Brunetti. Exercício 2.9. No dispositivo da figura, a leitura do manômetro é 30 kPa e a relação das áreas do pistão 2 com o pistão 1 igual a 2. A pressão atmosférica local é 700 milímetros de mercúrio. Estando o sistema em equilíbrio, pede-se a pressão PB na escala absoluta em metros de coluna de água, ou seja, MCA. Dados: gama igual a 27.000 Newton por metro cúbico, A 100 centímetros, B 80 centímetros, peso específico do mercúrio 136.000 Newton por metro cúbico, gama da água igual a 10.000 Newton por metro cúbico e a relação de área A1 sobre a área da haste igual a 2 e alfa 30 graus. Vamos iniciar impondo a condição de equilíbrio, lembrando que a pressão agindo em uma superfície origina sempre uma força. Quando a pressão é constante, esta força seria a pressão vezes a área de contato. No nosso caso, nós teríamos a pressão PA agindo na área 2, que vai nos dar uma força F2. Aqui nós temos PB agindo nesta área aqui, olha, A1 menos a área da haste, que vai nos dar a força F1-H. F1, que seria a pressão PB vezes a área A1. Portanto, F2 mais a força F de 1H é igual a F1. PA vezes A2 mais PB vezes A1 menos a área da haste igual a PB vezes A1. Vamos chamar isso de equação 1. Considerando a equação 1, obtemos. Na hora que eu abrir o parênteses, PB vezes A1 vai cancelar. Então, nós vamos ficar com PB vezes A2 igual a PB vezes a área da haste. Uma equação 2. Como? A2 sobre A1 é igual a 2, foi dado. E A1 sobre a área da haste igual a 2, temos multiplicando essas duas relações, que vai nos dar 4. Portanto, A2 igual a 4 vezes a área da haste. Vamos chamar isso de 3. De 3 em 2, quer dizer, pegando essa relação aqui, jogando em 2, nós vamos tirar que PB seria igual a 4 vezes PA. Vamos chamar isso aqui de equação 4. Vamos agora lembrar do conceito de pressão manométrica. Pressão manométrica é sempre a pressão que entra
menos a pressão externa. Para o nosso exercício, a pressão que entra é PC e a pressão externa é PA. Portanto, a pressão manométrica seria PC menos PA. Pressão manométrica que foi dada, 30 kPa, ou seja, 30.000 pascal, igual a PC menos PA. Então, daqui nós já vamos escrever que PC seria igual a 30.000 mais PA, uma equação 5. Vamos aplicar agora a equação manométrica, afinal de contas, está faltando utilizarmos este recurso. Vamos considerar a equação manométrica de 1 até 2, adotando a origem em 1. Então, nós vamos descer aqui. Então, seria a pressão PC mais gama vezes 1 metro. Essa aqui eu desço e eu subo, cancela, seria igual à pressão que age desse lado, que seria PB, ou seja, PC mais 27.000 vezes 1 igual a PB, uma equação 6. De 5 e 4 em 6 resulta, no lugar de PC, 30.000 mais PA, mais 27.000 vezes 1, e no lugar de PB, 4 vezes PA. Nós vamos tirar que 57.000 igual a 3 vezes PA. Portanto, a pressão PA igual a 19.000 newtons por metro quadrado. Como PB era 4 vezes PA, nós temos que PB seria 4 vezes 19.000, ou seja, 76.000 newton por metro quadrado. Por outro lado, vamos lembrar que a pressão PB absoluta seria igual à pressão PB efetiva mais a pressão atmosférica local. E a carga de pressão, já que nós queremos a resposta em metro de coluna de água, metro de coluna de água é carga de pressão. A carga de pressão é pressão dividido pelo gama. Ao nível do mar, nós temos um barômetro. Olha, como é que o barômetro funciona? Eu vou emborcar a proveta com mercúrio e vou registrar uma coluna. Esta coluna seria a pressão atmosférica local. Portanto, na verdade, o que eu leio é uma carga de pressão. Se eu quero a pressão atmosférica, eu pego a carga de pressão e multiplico pelo peso específico do fluido considerado, que no caso é o mercúrio. Portanto, nós vamos ficar para o nosso exercício que PB absoluto seria 76.000 mais o 0,7, pegamos 700 milímetros, transformamos para metro e multiplicamos pelo gama do mercúrio que foi dado, 136.000. Obtemos uma pressão PB absoluta igual a 171.200 newton por metro quadrado. Ora, a carga de pressão em metro por coluna seria a pressão obtida, no caso absoluta, dividido pelo gama d'água, que foi dado 10.000. Então, nós ficaríamos com uma carga de pressão igual a 17,12 MCA absoluta, que seria a resposta do nosso exercício. Mais um do livro do professor Brunetti. Exercício 2.13. Na figura a seguir, o sistema está em equilíbrio estático. Pede-se a pressão do ar 1 em milímetros de mercúrio absoluta. Item B, a pressão do ar 2 em metros de coluna de água, MCA. Dados D1 igual a 71,4 milímetros, Dzinho igual a 35,7 milímetros, H igual a 400 milímetros, pressão atmosférica local 684 milímetros de mercúrio, gama do mercúrio 136.000 newton por metro cúbico. Para a força F igual a 0, o H seria 0. Por onde começar? Pela equação manométrica. Para isso, escolhemos dois pontos, 1 e 2, adotamos deles como origem, por exemplo, o 1. Marcamos a pressão que atua nele e nos dirigimos ao outro ponto, no caso 2, somando o produto do gama vezes a cota das colunas descendentes e subtraindo o produto do gama vezes as cotas das colunas ascendentes, até igualar com a pressão que atua no ponto não escolhido como origem, no caso o 2. Então, marcamos o ponto 1, perguntamos qual a pressão que atua nele. É a pressão do ar 1. A partir daí vamos descer 2 ΔH de quem? De água. Então vamos somar 2 ΔH vezes o gama da água. Em seguida nós vamos descer esta coluna de água e vamos subir a mesma coluna de água. Ora, descendo nós somaríamos, subindo subtrairíamos. Então essa parte se cancela. Vamos agora descer H de quem? Do gama M 50.000. Então somamos H vezes o gama M. Descemos uma coluna do
γm e subimos a mesma coluna, portanto essas duas também se cancelam. Então vamos subir agora H de gama da água. Como nós subimos, nós subtraímos H vezes o gama da água. Chegamos no ponto 2. Qual é a pressão que atua no ponto 2? É a pressão do ar 2. Então igualamos isso à pressão do ar 2. Como achar o ΔH? Ora, vamos observar a situação inicial, onde a força era zero e aqui nós tínhamos o H igual a zero. Então eu tinha um equilíbrio, mesmo nível do gama m, mesmo nível de água, mesmo nível aqui. Situação final. Situação final, aqui desceu um ΔH, aqui subiu um ΔH. Por quê? Porque é o mesmo diâmetro. Ora, na medida que aqui desceu um ΔH, aqui desceu um H sobre 2 e aqui subiu um H sobre 2. Como o volume de cada fluido é constante, podemos escrever que o volume V1 que desceu aqui será precisamente igual ao volume V2 que desceu aqui. Portanto, o ΔH vezes π dzão ao quadrado sobre 4. Por que isso? Ora, porque o volume é a área da base vezes a altura. É precisamente igual a H sobre 2 vezes π dzinho ao quadrado sobre 4. Daí nós vamos facilmente tirar o ΔH, já que nós temos o H como sendo 400 milímetros sobre 2, vezes o π sobre 4 sumiu, então fica 35,7 ao quadrado dividido por 71,4 ao quadrado, que vai nos dar 200 dividido por 4, ou seja, 50 milímetros. Ora, achamos o ΔH. Voltamos para a nossa equação manométrica, onde nós tínhamos que a pressão do ar 1 mais 2 vezes ΔH vezes o gama da água, mais o H vezes o gama m, menos o H vezes o gama da água, era a pressão do ar 2. Vamos substituir os valores, ΔH por 50, dividimos por 1000 para passar para metros. O gama da água foi dado 10.000 newton por metro cúbico. Pegamos o 400, dividimos por 1000 para passar para metro, multiplicamos pelo gama m, que era 50.000 newtons por metro cúbico, menos o 400 dividido por 1000 para passar para metro, vezes o 10.000, que é o gama da água. Isso é igual à pressão do ar 2. Vamos chegar a uma equação 1, onde teremos pressão do ar 1 igual a pressão do ar 2 menos 17.000. Uma equação e duas incógnitas, portanto, temos que impor a condição de equilíbrio. Vamos pensar aqui na condição de equilíbrio. Esse sistema tem que estar em repouso. A partir daí nós temos que a pressão do ar 1 agindo nessa área aqui, que seria π dzão ao quadrado sobre 4, origina uma força F1, que está na mesma direção e sentido do 31. Portanto, F1 mais 31 vai ter que ser igual a uma força que vai atuar deste lado, devido a esse contato aqui, ó, desta superfície aqui, que seria, no caso, a minha força F2, causado pela pressão do ar 2, agindo em π dzão ao quadrado sobre 4, menos π dzinho ao quadrado sobre 4. A partir daí nós vamos ter pressão do ar 1 vezes π dzão ao quadrado sobre 4 mais 31, igual pressão do ar 2 vezes π sobre 4, foi colocado em evidência, vezes dzão ao quadrado menos dzinho ao quadrado, que seria essa área de contato do ar 2. Dividindo tudo por π sobre 4, nós vamos ter pressão do ar 1 vezes dzão ao quadrado, mais 31 vezes 4 sobre π, igual pressão do ar 2 vezes dzão ao quadrado menos dzinho ao quadrado. Substituindo os valores, já que nós temos o dzão em 71,4 milímetros, aqui passamos para metros, 0,0714. O dzinho, que era 35,7 milímetros, aqui passamos para metros, 0,0357 metros. A partir daí, obtemos uma equação 2, que seria a pressão do ar 1, aproximadamente 0,75 vezes a pressão do ar 2, menos 7.742,4, que seria o resultado desta conta aqui, 31 vezes 4, dividido por π vezes 0,0714 ao quadrado. Uma equação 2. Ora, igualando-se as equações 1 e 2, a equação 1 é a pressão do ar 1, equação 2 é a pressão do ar 1. Então, igualando essas equações, nós vamos ter que a pressão do ar 2 menos 17.000 é igual a 0,75 vezes a pressão do ar 2 menos 7.742,4. Aqui temos uma única incógnita, que seria a pressão do ar 2. Obtemos a pressão do ar 2 igual a 37.030,4 newton por metro quadrado. Ora, para concluir o problema, nós vamos ter que lembrar que a pressão absoluta é a pressão efetiva mais a pressão atmosférica local. Então nós temos que a pressão do ar 1 seria 37.030,4 menos 17.000, voltamos para cá, achamos a pressão do ar 1 na escala efetiva, em newton por metro quadrado.
quadrado. Se dividirmos pelo gama do mercúrio e multiplicarmos por 1000, vamos ter a resposta da pressão do ar 1 na escala efetiva em milímetros de mercúrio, que vai nos dar aproximadamente 147,3 milímetros de mercúrio. Desejando obtê-la na escala absoluta, somamos a ela a pressão atmosférica local que foi dada, 684 milímetros de mercúrio, que vai nos dar uma pressão do ar 1 igual a 831,3 milímetros de mercúrio. A partir daí, vamos lembrar que a carga de pressão em metros de coluna d'água seria a nossa pressão em Newton por metro quadrado, dividido pelo gama da água em Newton por metro cúbico. Portanto, nós teríamos que a pressão do ar 2 seria o nosso 37.030,4 Newton por metro quadrado, está na escala efetiva, e dividimos pelo gama da água que foi dado, 10.000 Newton por metro cúbico, que vai nos dar aproximadamente 3,7 metros de coluna de água. Então, aqui nós temos a resposta do item A, pressão do ar 1 na escala absoluta em milímetros de mercúrio. Aqui nós temos a resposta do item B, que é a pressão do ar 2 na escala efetiva em metros de coluna de água. O tempo passa e continuo tendo como companheira a morte e como amante a vida.